A nova ordem mundial, a Babilônia misteriosa? Uma visão geral de sua evolução. O tempo de perseguição para nós cristãos está cada vez mais próximo de chegar. Antes de darmos introdução, deixaremos no comentário fixado e na descrição do vídeo uma oportunidade de ouro para você que é cristão e gostaria de aprender mais sobre a Bíblia. Não perca, confira o comentário fixado. Amém. A nova ordem mundial, a Babilônia misteriosa? Uma visão geral de sua evolução. Introdução. Entenda o que está acontecendo. A atual crise econômica enfrentada pela maior parte da Ásia e Rússia e recentemente pelo Brasil é uma forte prova de que os sistemas econômicos do mundo não estão funcionando tão bem quanto o homem gostaria que estivessem. A crise, que começou com a depreciação do baht tailandês em meados de 1997, trouxe uma turbulência financeira que eliminou bilhões de ringgit de riqueza em um período tão curto de tempo. Em alguns casos, isso também causou desordens sociais, convulsões políticas, motins e mortes. O efeito contágio reflete o alto grau de interdependência das economias nacionais e a crescente integração do mundo. Na frente política, embora a rivalidade decorrente das guerras frias tenha diminuído um pouco devido ao colapso do comunismo na Rússia, a paz mundial ainda não foi alcançada. Hoje somos ameaçados pela instabilidade no Oriente Médio e nos estados dos Balcãs, conflitos internos em vários países africanos e a imprevisibilidade de nações desonestas como a Coreia do Norte e o Iraque. Cada vez mais, os eventos políticos atuais estão remodelando as políticas externas das nações envolvidas, especialmente as superpotências como os Estados Unidos e a UE. A mudança mais profunda será, sem dúvida, na área da intervenção militar, como se vê nos esforços de manutenção da paz na Somália e na Bósnia. Ironicamente, apesar dos avanços do homem em tecnologia e maturidade para se tornar uma sociedade mais civilizada, continuamos a enfrentar tempos turbulentos. Continuamos a ouvir guerras e comoção. Lucas 21h09, com nação se levantando contra nação e reino contra reino, ou Lucas 21h10. Portanto, a julgar pelo atual cenário político e econômico, seria correto dizer que o mundo está em desordem. Não é surpreendente que mais líderes mundiais estejam clamando por uma nova ordem mundial. Na frente econômica, muitos pediram uma nova arquitetura financeira mundial para lidar com os fluxos de capital e um comércio multilateral mais aberto e um regime de investimento. Politicamente, muitos pediram uma reformulação das Nações Unidas, especialmente seu papel de manutenção da paz e a participação no Conselho de Segurança. Além disso, há uma tendência crescente de interferência em questões políticas domésticas por parte de países estrangeiros. Do ponto de vista natural, todas essas mudanças são consideradas como parte de um processo de ajuste devido às forças de mercado e mudanças no equilíbrio geopolítico de poder. Em contraste, do ponto de vista espiritual, todos esses acontecimentos fazem parte de um rearranjo da atual ordem mundial em direção a uma nova. Esta manifestação é para trazer à realidade uma nova ordem mundial para apoiar a vinda do Anticristo, conforme declarado em Daniel 8. Modus operandi do Anticristo. Apocalipse 13 parece descrever o modus operandi do Anticristo. Ele revela seu objetivo, de onde virá seu apoio, a extensão de seu controle e os métodos que ele usará para trazer total submissão à sua vontade. Em primeiro lugar, o Anticristo tem o apoio espiritual de Satanás, conforme declarado em Apocalipse 13h02. O dragão deu a ele, a besta, seu poder, seu trono e grande autoridade. Como Satanás é o príncipe do mundo, ou João 12h13, o Anticristo está na posição de manipular os acontecimentos e as coisas do mundo. Ele seria capaz de manipular pessoas, instituições e criar condições que fomentariam elementos de apoio aos seus objetivos. Como Satanás é o pai da mentira, ou João 8h44, o Anticristo usará o engano como base para trazer uma ordem de coisas para apoiar seu esquema. Além disso, como ele tem grande sabedoria no comércio, ou Ezequiel 28:5, ele exploraria o sistema econômico do mundo a seu favor. Em segundo lugar, o Anticristo receberá legitimidade política e será aceito pelas massas em todo o mundo,
como visto em Apocalipse 13h03, que afirma: todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta, e em Apocalipse 13h07 a autoridade que lhe foi dada sobre toda tribo, língua e nação. Finalmente, o anticristo terá os meios para impor a submissão de sua autoridade por meio da coerção. Apocalipse 13h15 e fará com que sejam mortos todos os que não adorarem a imagem da besta, e o uso da privação econômica. Apocalipse 13:16-17 ele faz com que todos recebam a marca, e que ninguém possa comprar ou vender exceto aquele que tem a marca. Para que o anticristo faça tudo o que foi dito acima em nível mundial, ele precisará governar o mundo com poder nas áreas de economia, política e religião. Em outras palavras, deve existir um sistema econômico mundial, um sistema político mundial e uma ordem religiosa universal. Atualmente, os eventos estão ocorrendo em todas essas áreas simultaneamente, mas convergirão para a consolidação de uma nova ordem mundial, onde os atributos das ordens econômica, política e religiosa se fortalecerão mutuamente para trazer a consolidação dos poderes nas mãos do anticristo. A manipulação e o engano da humanidade foram realizados sutilmente por um longo período de tempo. Como costuma ser dito em estratégia militar, ou uma guerra vencida sem uma batalha sendo travada e sem que o inimigo saiba que você venceu é a melhor estratégia. É claro que o Deus Todo-Poderoso, sendo onipotente e onisciente, tem o poder de realizar tudo o que ele deseja. Jeremias 32:17. Em contraste, a capacidade do homem é finita e limitada. Ele pode ser enganado pelas coisas do mundo. Portanto, o homem é estimulado na direção da nova ordem mundial por sua busca por prosperidade sustentável, paz, liberdade política e estabilidade. A velocidade e a profundidade da mudança serão facilitadas pelos avanços da tecnologia. Nesta guerra espiritual, o ponto principal é a salvação do homem e, portanto, o rompimento do relacionamento do homem com Deus é o meio para esse fim. Muitas pessoas, incluindo os cristãos, se afastarão de Deus devido à falta de conhecimento desses acontecimentos. Como Oséias 4h06 declara: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e Isaías 5h13 ou portanto, meu povo foi para o cativeiro, porque não tem conhecimento. Este artigo apresenta uma visão espiritual da evolução da nova ordem mundial. Seu objetivo principal é ajudar os cristãos a ficarem atentos e a entenderem os eventos que estão ocorrendo e que poderiam trazer à existência esta nova ordem mundial. Organizações como as Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial do Comércio (OMC), etc., mencionadas a seguir, podem muito bem ter começado com nobres propósitos humanitários e têm boas pessoas em seus empregos. Estamos apenas seguindo as tradições dos profetas bíblicos ao tentar identificar os possíveis componentes ou tipos de organizações que Satanás e o Anticristo podem usar para constituir a Babilônia, o que encontrará sua expressão e cumprimento mais completos como a nova ordem mundial. Por isso, a nova ordem econômica mundial. Uma das características carnais mais fortes do homem é seu amor ao dinheiro. O principal meio para engajar a participação do homem na nova ordem mundial é o desencadeamento do poder do dinheiro. Como Eclesiastes 11h05 afirma, um banquete é feito para rir e os vinhos alegram, mas o dinheiro responde a tudo. Portanto, uma das chaves para entender os eventos do fim dos tempos é ter conhecimento e sabedoria sobre o poder do dinheiro e o sistema que o gera. O objetivo final da ordem econômica mundial única é provocar a destruição do Estado-nação por meio da criação de um mundo mais integrado e sem fronteiras. Ela inevitavelmente vincula o bem-estar econômico ou o padrão de vida do homem ou da nação à necessidade de ser interdependente com os sistemas comerciais e financeiros globais. A intensificação da competição de empresas e nações, juntamente com a velocidade e difusão de novos avanços tecnológicos, tornaram a globalização da economia doméstica essencial para qualquer busca pela prosperidade sustentável de uma nação. Finalmente, em um ambiente econômico global e aberto, a riqueza será obtida principalmente pelo mais apto por causa de seu controle da tecnologia. Consequentemente, isso facilitará a transferência de riqueza e seu poder para uma oligarquia da elite. A riqueza do pecador está guardada para o justo. Não será lógico que o inimigo tentará fazer com que isso não aconteça ou reverter o processo?
Organizações supranacionais como o FMI, que lida com os fluxos de capital financeiro, e a OMC, que lida com o comércio internacional de bens e serviços, promovem a globalização. Embora essas instituições sejam de natureza multilateral, suas políticas são determinadas principalmente pelas nações industrializadas, especialmente os Estados Unidos e a UE. Na evolução de uma nova ordem mundial, essas instituições são os meios para criar uma economia mundial mais integrada que formará a plataforma para um sistema político mais integrado levando a um governo mundial. Trabalhando nos bastidores estão think tanks secretos, grupos e sociedades como os Illuminati, o Conselho de Relações Exteriores, CFR, a Comissão Trilateral, o Clube de Roma e o Grupo Bilderberger que estão influenciando as políticas nacionais. Esses grupos têm o objetivo comum de promover uma nova ordem mundial que inclua a integração dos sistemas político e econômico das nações. Os membros desses grupos consistem na poderosa elite que controla uma proporção substancial da riqueza mundial, e em muitos casos, muitas vezes maior que o produto interno bruto, PIB, da Malásia e de outras pequenas nações. Eles também exercem grande influência política na nação onde estão domiciliados, e por sua vez, influenciam políticas que se estendem a outras partes do mundo. Esses grupos de baixo perfil se relacionam entre si e, em muitos casos, têm membros comuns em seus membros principais. Os membros desses grupos consistem na poderosa elite que controla uma proporção substancial da riqueza mundial, e em muitos casos, muitas vezes maior que o produto interno bruto, PIB, da Malásia e de outras pequenas nações. Eles também exercem grande influência política na nação onde estão domiciliados, e por sua vez, influenciam políticas que se estendem a outras partes do mundo. Esses grupos de baixo perfil se relacionam entre si e, em muitos casos, têm membros comuns em seus membros principais. Os membros desses grupos consistem na poderosa elite que controla uma proporção substancial da riqueza mundial, e em muitos casos, muitas vezes maior que o produto interno bruto, PIB, da Malásia e de outras pequenas nações. Eles também exercem grande influência política na nação onde estão domiciliados, e por sua vez, influenciam políticas que se estendem a outras partes do mundo. Esses grupos de baixo perfil se relacionam entre si e, em muitos casos, têm membros comuns em seus membros principais. A nova ordem política mundial. Para que a nova ordem mundial funcione de acordo com a autoridade dada ao anticristo, ele deve possuir os poderes para impor a obediência das massas às leis, regulamentos ou decretos. Portanto, um único governo mundial, uma república universal de acordo com algumas sociedades secretas, deve existir para que isso aconteça. O profeta Daniel falou da vinda de um quinto império, depois do Império Romano, nos últimos dias, Daniel 2:41-42. Apocalipse 13h01 menciona o surgimento de um conglomerado de 10 nações, que deram seus direitos soberanos ao anticristo, Apocalipse 17:12-13. O mundo hoje consiste em 193 nações. Alguém poderia se perguntar como 10 nações ou grupos de nações poderiam se unir e dar ao anticristo seu poder político. Uma possibilidade é que o mundo evolua em 10 agrupamentos econômicos regionais ou blocos comerciais como a UE, NAFTA, ASEAN, etc. Embora seja verdade hoje que alguns desses agrupamentos já existem, mais desses agrupamentos evoluirão devido à necessidade econômica de globalizar. Com exceção da UE, todos esses agrupamentos são basicamente de natureza econômica e os poderes políticos ainda estão nas mãos de cada nação membro. Alguns defenderam que as 10 nações poderiam vir da UE, uma vez que se assemelha ao antigo Império Romano e que atingiu um nível de maturidade política em que existe um parlamento europeu. A outra possibilidade é a ONU e, especificamente, a participação permanente em seu Conselho de Segurança, que decide sobre manutenção da paz e questões de segurança mundial. O papel da ONU está hoje sob revisão e suas funções e organização estão sendo consideradas para a reforma. A instabilidade nos estados dos Balcãs, Oriente Médio, África e América Central trouxe à tona a possível necessidade de uma força mundial de manutenção da paz sob a ONU que possa ser enviada rapidamente para qualquer parte do mundo. Para estar ciente da chegada de uma ordem política mundial, é necessário estar atento às mudanças que estão ocorrendo na ONU, especialmente em seu papel de manutenção da paz.
No esquema das coisas, a ONU poderia ser o meio para obter o poder político dos Estados-nação pelo anticristo. Isso pode ser possível quando o mundo cair na anarquia, resultando em uma séria ameaça à paz mundial, e essa paz só pode ser garantida por meio de um esforço coletivo universal. A essa altura, as condições no mundo são tais que os Estados-nação são fracos, especialmente se perderam sua soberania econômica por meio da globalização. Em muitos casos, eles podem não ter escolha a não ser concordar com o pedido de dar seus direitos de governar ao corpo mundial. Impossível? Devemos vigiar. Eles podem não ter escolha a não ser concordar com o pedido de dar seus direitos de governar ao organismo mundial. Impossível? Devemos vigiar. Eles podem não ter escolha a não ser concordar com o pedido de dar seus direitos de governar ao corpo mundial. Impossível? Devemos vigiar. A ordem religiosa universal. A evidência bíblica de que uma ordem religiosa universal está em processo de evolução está em Apocalipse 13h11, que revela a vinda de um falso profeta, e em Apocalipse 17, que detalha a ascensão e queda da ordem religiosa mundial. Como o ponto principal da nova ordem mundial é o rompimento do relacionamento do homem com Deus, a ordem econômica e política mundial irá convergir com a ordem religiosa universal. O sistema político-econômico do mundo será usado para apoiar esta ordem religiosa. A separação entre Estado e religião será eliminada, trazendo de volta a situação dos antigos impérios, especialmente o Império Babilônico, onde o alcance do governo e da religião era o mesmo. Nesses momentos, o Estado ou seu líder pode prescrever práticas religiosas e impor seu cumprimento, geralmente com pena de morte para os infratores. Daniel 3. O processo de evolução para uma religião universal já está em andamento hoje. Embora externamente não se possa detectar um movimento concertado óbvio nessa direção, no reino espiritual, porém, há uma conspiração espiritual nessa direção através da propagação sutil de doutrinas falsas e falsificadas. Doutrinas da nova era, práticas ocultistas e ensinos antibíblicos de falsos cristos e profetas, de Marcos 13:21, 22, já estão penetrando na sociedade, e até mesmo algumas igrejas cristãs os incluíram como parte de sua crença para serem liberais e modernos. Nossa sociedade está continuamente sendo infiltrada pelos valores e doutrinas da nova consciência, como a universalidade das religiões e dos deuses, sincretismo, a ênfase no eu, incluindo a capacidade de alcançar a divindade, panteísmo, a doutrina de que todo o universo é Deus e que não existe um Deus pessoal, mas a substância, as forças e as leis combinadas que se manifestam no universo existente. Mesmo o monismo do bem e do mal, que não defende nenhuma distinção entre o bem e o mal, é comumente pregado. Ironicamente, enquanto tais ensinamentos são percebidos como modernos, essas falsas doutrinas são realmente descendentes de mistérios antigos ou vindos de crenças pagãs que existiam na era antes do nascimento de Cristo. Geralmente, esta religião universal será muito atraente para a maioria das pessoas, pois seus requisitos são feitos para a conveniência do homem. Ironicamente, enquanto tais ensinamentos são percebidos como modernos, essas falsas doutrinas são realmente descendentes de mistérios antigos ou vindos de crenças pagãs que existiam na era antes do nascimento de Cristo. Geralmente, esta religião universal será muito atraente para a maioria das pessoas, pois seus requisitos são feitos para a conveniência do homem. Ironicamente, enquanto tais ensinamentos são percebidos como modernos, essas falsas doutrinas são realmente descendentes de mistérios antigos ou vindos de crenças pagãs que existiam na era antes do nascimento de Cristo. Geralmente, esta religião universal será muito atraente para a maioria das pessoas, pois seus requisitos são feitos para a conveniência do homem. Embora o problema das falsas doutrinas existisse desde os dias dos apóstolos, a conscientização e a disseminação de falsas doutrinas é mais difundida na era de hoje. A cobertura global das telecomunicações usando a mídia eletrônica tornou isso possível em grande medida. Além disso, a tecnologia facilitou sua disseminação em domicílios individuais. Esse liberalismo religioso acabará abrindo o homem para influências demoníacas, e portanto, removendo o homem de seu relacionamento com o único e verdadeiro Deus. Por exemplo,
Existem igrejas que incluem como parte de seus ensinamentos as práticas ocultistas de yoga, meditação transcendental e Silva Mind Control. O apóstolo Paulo descreveu apropriadamente a condição do homem nos últimos dias. Você pode ter certeza de que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. 2 As pessoas amarão apenas a si mesmas e ao dinheiro. Ímpios. 3 Sem coração e cheios de ódio. Suas palavras serão cruéis, e eles não terão autocontrole ou piedade. Essas pessoas odiarão tudo o que é bom. 4 Eles serão sorrateiros, imprudentes e cheios de orgulho. Em vez de amando a Deus, amarão os prazeres. 5 Ainda que se mostrem religiosos, sua religião não será real. Não se envolva com tais pessoas. 2 Timóteo 3:1-5. Esse liberalismo e secularismo com sua paz e tolerância serão apenas temporários. Sua difusão condicionará a sociedade a aceitar a substituição do anticristo como um Deus desejável e a adorar sua imagem. Apocalipse 13. O único governo mundial com os poderes agora confiados a ele será capaz de fazer cumprir os decretos emitidos pelo anticristo. Tecnologia, os meios facilitadores. Como a globalização, que fornece a plataforma para monitorar as transações comerciais e o movimento de pessoas, a tecnologia é um meio que sustentará a nova ordem mundial. A seguir estão os principais avanços tecnológicos que são de significado bíblico, pois podem ser usados para apoiar o advento da nova ordem mundial e fornecer ao anticristo as ferramentas para impor o cumprimento de seus decretos.